Uma boa noite a todos. Hoje estaremos apresentando o projeto em que trabalhamos ao longo deste último semestre. Meu nome é Natan e serei eu quem darei início à apresentação de hoje. O nosso projeto foi o Elemenfit, onde adentramos a produção industrial de suplementos alimentares de origem natural. Tivemos três fatores principais de inspiração para o nome escolhido, e são eles, primeiramente, Element, da palavra elementar, que tem no conceito químico um composto ou uma reação onde todos os reagentes são consumidos em uma única etapa. O tom de cinza escolhido foi visando ser algo atrativo, natural, suave. Em seguida, temos a parte fit, que vem da palavra inglesa fitness, que significa uma forma física saudável, baseada em alimentação e exercícios físicos. O tom verde escolhido foi para dar uma sensação de cura, uma sensação de algo saudável. Por último, temos a imagem entre as letras N e F, onde a planta simboliza nosso processo produtivo de extração de compostos fitoquímicos de origem natural e o círculo ao redor simboliza o comprimido. Dessa forma, conseguimos abordar nossos clientes de maneira rápida e eficiente, causando uma boa primeira impressão no nosso produto. Adentrando um pouco mais na apresentação, a seguir mostraremos os fatores que nos levam a crer que seja possível a implementação deste projeto. Iremos começar com a localização da nossa planta industrial. Sediada previamente pela empresa Trio Alimentos até 2018, o local na rodovia João Leme dos Santos, número 440, em Sorocaba, apresenta inúmeras vantagens para a escolha da planta produtiva da Elemenfit, sendo elas a proximidade a importantes rodovias do interior do estado de São Paulo, como Raposo Tavares e Castelo Branco. Torna-se assim fácil acesso para fornecimento de materiais e distribuição de produtos, assim como acesso facilitado à capital do estado. Na proximidade da empresa encontra-se a Sorocaba Refrescos e a CEAGESP. Assim, a localização já é rota de fornecimento de matérias-primas do ramo alimentício e produtos naturais, o que favorece nos parâmetros de custo e prazo de entrega. Transporte e mão de obra diversificadas não serão problemas, pois o ponto oferece acesso por ônibus e carro, não apenas para a cidade de Sorocaba, mas também para toda a região. Devido à presença de inúmeros empreendimentos no bairro, todos os itens necessários de infraestrutura básica para a operação da empresa, como rede elétrica, rede de abastecimento de água, coleta de esgoto, coleta de lixo, cabo para telefonia e internet e asfaltos já estão disponíveis atualmente. E de acordo com a Diretoria de Meio Ambiente da cidade de Sorocaba, a região não pertence à área de riscos como alagamento, deslizamentos, inundação e fragilidade ambiental. Além disso, há um artigo no site do jornal Cruzeiro do Sul que indica as áreas de risco do município, mapeadas pela Defesa Civil local, e não lista a região como uma região crítica. E além dos dados que o Natan trouxe para a gente sobre a viabilidade do local onde a nossa matriz ficará, nós precisamos saber como será o mercado, para sabermos como será a penetração nele. E no nosso caso, o mercado que nós iremos atuar é o mercado de vitaminas e suplementos alimentares. Nós trouxemos aqui dados do Euromonitor de 2019 que mostra que o consumo de vitaminas e suplementos alimentares apresenta uma projeção de crescimento em torno de 2,3% somente na América Latina. E o que isso reflete? Isso reflete na preocupação com a saúde e a prevenção de doenças que vem tomando crescimento entre a população. Se a gente for analisar esse gráfico aqui ao lado, a partir de 2018 haverá uma crescência nesse mercado, que antes oscilava um pouco, mas que atualmente ele haverá uma crescência contínua. E além desses dados, esse relatório também cita que o Brasil e o México são os mercados com maior potencial de crescimento. Dos 3,3% de crescimento na América Latina, 66% é somente realizado pelo Brasil e pelo México, ou seja, 66% de share do mercado é do Brasil e do México. Então a gente pode ver que são dois países que consomem muitas vitaminas e suplementos alimentares. E após analisar o macro no mundial, como que é o mercado aqui no Brasil? Aqui no Brasil, nós somos o segundo país no mundo em número de academias.
Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos. Afinal, em cada esquina tem uma Smart Fit agora, né? O número de instituições que oferecem cursos de nutrição no Brasil cresceu ao menos 117% nos últimos 10 anos, segundo o MEC. E a taxa de crescimento anual composta, aplicada aos números do mercado de suplementos alimentares, considera-se 11,96%. E os suplementos alimentares estão presentes em 54% dos lares brasileiros. E isso vai desde cápsulas vitamínicas a produtos que prometem ganho de massa muscular, redução de peso ou aumento de força. Afinal, quem nunca tomou uma cápsula de alguma vitamina aqui? Ou que conhece alguém que tome? Mas qual que é a nossa matéria-prima? O chá verde. E por que nós optamos pelo chá verde? De acordo com o relatório de tendência para o mercado de saúde e nutrição, o chá verde ele é o segundo suplemento alimentar mais procurado pelos consumidores, em busca de produtos para a saúde, da pele e da beleza. Eu acho que vocês devem se lembrar quando teve um boom no crescimento de chá verde, que todo mundo tomava chá verde para isso ou para aquilo, que a mãe ou a tia ou a amiga falou que tomava chá verde porque era bom. Mas será que realmente ele é bom? Eu vou trazer isso para vocês daqui a pouco. Mas segundo o relatório da ONU para Agricultura e Alimentação, ele aponta um crescimento no cultivo de chá verde em 2027, com a taxa de crescimento de 7,5% ao ano. Uma demanda estimada de 3,6 milhões. Isso a gente está falando em global. Mas somente a China deve sair com 3,3 milhões. Então vocês imaginam de onde vem o chá verde, né? E após nós vermos quem que é a nossa matéria-prima, aqui eu trago um gráfico para vocês de consumo de vitaminas. A gente vê que a vitamina E é um dos maiores produtos consumidos. A vitamina E, para quem não sabe, ela é essencial para o funcionamento do organismo devido à sua função antioxidante e às suas propriedades anti-inflamatórias, que ajudam a melhorar o sistema imune, a pele e o cabelo, assim como prevenir de outras doenças. E em segundo lugar, temos aqui o nosso chá verde, nossa substância, nosso substrato, chá verde. Mas o chá verde é bom ou não é? Pegamos alguns dados e vimos que o chá verde ele é produzido a partir da folha da Camellia sinensis, que é rica em compostos fenólicos que atuam como antioxidantes e nutrientes que proporcionam diversos benefícios para a saúde, incluindo a prevenção e tratamento de várias doenças. A presença de flavonoides e catequinas no chá verde garante propriedades como efeito antioxidante, antidiabético, anti-inflamatório, antibacteriano, antiviral, assim como propriedades que previnem o câncer. Então, o chá verde é bom? É muito bom. Vamos tomar? Vamos consultar um nutricionista antes, por favor, viu, gente? Não é só porque a gente está apresentando esses dados que a gente só pode sair tomando, viu? E aqui a gente traz como esse produto nosso será distribuído. A distribuição regional do mercado será realizada através por meio de plataforma e-commerce da empresa. E também iremos trazer através de presença dos nossos distribuidores. O que seriam esses nossos distribuidores? Lojas e farmácias onde vocês poderão comprar. A importação e exportação, de acordo com análises realizadas, prevê-se inúmeras importações de insumos produtivos de países como Israel e China devido ao histórico de preço competitivo no setor. Para quem não sabe, a China, Israel e Índia são um dos países onde produzem mais matéria-prima para insumos farmacêuticos, entre vitaminas, entre outros. E aqui a gente traz nossos concorrentes. São esses 6 concorrentes que a gente tem como principal. Alguns são em cápsulas, outros são em pós, onde você pode colocar junto com o seu suco.
O nosso será em cápsula, será uma cápsula de fácil digestão. Então, a gente pensou no melhoramento do produto e entre eles foi a cápsula com uma gelatina por fora, onde há uma maior ingestão fácil desse produto. Após conhecer um pouco mais sobre o nosso produto com a Ana e depois de confirmar a disponibilidade de espaço no mercado nacional nos próximos anos, é necessário saber quais são as nossas expectativas de demanda para os primeiros anos e quais são as nossas metas. De acordo com informações levantadas pela Element Fit, durante o estudo de viabilidade de mercado, verificou-se que são produzidas atualmente 20 milhões de caixas de suplementos anualmente. Desta forma, temos intenção de alcançar nos primeiros anos 0,5% da fatia deste mercado. Assim, utilizando como base a embalagem média de 200 gramas, prevemos que a produção anual de extrato de chá verde da Element Fit será de 20 toneladas por ano, o equivalente a 100 mil embalagens de 200 gramas. Então, para atingirmos o volume anual de 20 toneladas, é necessário que produzamos, em um dia com 8 horas de trabalho, aproximadamente 9,47 kg por hora. Considerando o mês com 22 dias úteis, é necessário atingir a meta de 75,76 kg por dia, produzindo então 1,667 toneladas por mês. Somente desta forma conseguiríamos atingir a meta de alcançar 0,5% da fatia do mercado nacional, produzindo 20 toneladas ao ano. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael e eu vou falar para vocês um pouco do processo produtivo da Element Fit. O objetivo do processo produtivo é utilizar as folhas de chá verde para a extração da catequina. A catequina é um composto fenólico que ela é facilmente suscetível à oxidação. Por isso, a Element Fit revisou processos produtivos que garantam que essa característica fitoquímica do chá verde seja presente até o fim do processo, ou seja, em seu produto. Dentre os métodos de extração de folhas de chá verde estudados, um estudo realizado por Mertek, Peterman e Weider comprovam que as técnicas empregadas na obtenção do extrato em pó não degradaram os ingredientes ativos. Ou seja, a Element Fit vai utilizar essa técnica para que os ingredientes, no caso a catequina em especial, mas todos os fenólicos são sujeitos à degradação, não se degradem. O processo produtivo ele pode ser sumarizado em 5 etapas. A primeira etapa tem-se a agitação das folhas de chá verde e de água por 15 minutos a 80 graus. Logo em seguida, começa-se a etapa de filtração, no qual é utilizada uma centrífuga industrial para separar o extrato líquido, que é nosso interesse, da torta de chá verde formado por conta do processo anterior de extração. Na terceira etapa, é onde está o diferencial da Element Fit, que se baseia-se na secagem com fluido supercrítico. É um tipo de técnica um pouco convencional para a utilização de secagem de extratos naturais. Ela se baseia na formação de partículas a partir de soluções saturadas de gás, e ela é conhecida como PGSS, no qual utiliza um fluido supercrítico, que no nosso caso da Element Fit vai ser o CO2. Aqui tem a imagem um pouco maior para vocês conseguirem visualizar o processo. O processo com o fluido supercrítico, a secagem é realizada a baixa temperatura, numa atmosfera inerte e livre de oxigênio, o que torna essa técnica promissora para substâncias que são sensíveis à oxidação. Nesse processo PGSS, a solução líquida, que é nosso interesse que está aqui, que é o chá verde, ela é intensamente misturada com o CO2 supercrítico, que começa aqui, que é um cilindro de CO2. Por meio de um misturador estático na temperatura e pressão desejada. Então aqui a gente tem os trocadores de calor na entrada e os dois líquidos se misturam de forma vigorosa e lembrando que o CO2 vai estar no estado supercrítico devido à pressão que é adicionada ao composto. Em seguida, essa mistura bifásica, que ela é feita aqui no misturador estático, ela é rapidamente despressurizada na temperatura ambiente e ela é pulverizada por meio de um bico injetor nessa torre de pulverização, no qual que ela está operada na pressão ambiente e gotículas fibras vão ser formadas devido à expansão do gás CO2. Então, o que vai acontecer? Vai ter a expansão do gás, que ele vai sair para cá, que vai ser o gás e o solvente, que é a água também, que está no próprio extrato, e aqui embaixo vai sair o nosso produto de interesse.
A evaporação do solvente residual, que é a água, ela ocorre devido às condições que foram selecionadas, no caso a temperatura e a pressão. Para que consiga atingir essa fase gasosa homogênea, a temperatura pós-expansão tem que ser maior que o ponto de orvalho dos gases do sistema binário. Então, o processo todo é controlado por temperatura e pressão. Quando você consegue fazer exatamente a combinação desejada, você consegue fazer a separação tanto do seu ingrediente de interesse quanto dos solventes. Em seguida desse processo, nós vamos continuar ele ainda, nós vamos ter a saída do produto, que é a catequina em pó, e ela vai ser misturada em um misturador V. E ela vai ser adicionado um agente suspensor, que é a maltodextrina, e outros compostos também necessários para conservação, que é, por exemplo, conservantes, também para dar o sabor, que são os aromas, e outras cargas de compostos vitamínicos. Enfim, depois do misturador em V, que ele faz a mistura perfeita do pó, ele é utilizado para fazer a homogeneização de pós, nós temos o envase do nosso produto, que no nosso caso é empacotamento em embalagem de 200 gramas. E esse é o fim do nosso processo produtivo. Na próxima etapa, a Carol vai estar explicando um pouco melhor agora o balanço de massa desse processo todo. O balanço de massa do nosso processo se inicia com um reator alimentado com 779,42 kg de água e 77,94 de folhas do chá verde, Camellia sinensis. Ele permanece em agitação durante 15 minutos a uma temperatura de 80 graus. Sendo assim, obtemos uma mistura heterogênea de 857,36 kg de água e de folha. A próxima etapa é o filtro centrífuga. O filtro ele separa a parte sólida da parte líquida. Sendo assim, obtemos uma torta de 368,66 kg, sendo água e folhas. Ainda fica um residual nas folhas de água. A parte líquida ela é direcionada para um tanque de solução aquosa somente com o extrato. Essa solução ela tem 488,70 kg. E nessa separação do filtro, a solução acaba resfriando, ficando a 25 graus. Para isso, ela é enviada de calor, que vai elevar a temperatura da solução para 125 graus, mantendo a mesma quantidade. A próxima etapa é o misturador estático. O misturador estático ele é alimentado com 60 kg/h de CO2. Após a adição do CO2, passa pela torre de pulverização. A torre de pulverização, ela separa a água, obtendo assim o nosso produto em pó, que é a nossa intenção para ser comercializado. O que é perdido de água é equivalente a 468,05, mais o CO2, que ele é direcionado para a atmosfera por ser um gás. Então, ao todo, no final do nosso processo, em pó, nós temos 1,82 kg de catequina. A catequina ela é o principal composto que trabalhamos para extrair durante todo esse processo, que dentre as considerações é o que traz mais benefícios para nós na hora da ingestão desse suplemento. 17,78 são outros compostos, como cafeína, por exemplo, que tem no chá, e 1,05 de água, que seria a umidade desse pó. A próxima etapa é o misturador em V. Ele é utilizado para adicionar as outras coisas que nós queremos na nossa formulação. Então, um dos pontos seria a maltodextrina, algum açúcar, um aroma, para poder dar o sabor que nós queremos para o nosso produto final. No final, nós obtemos 75,76 kg de chá em pó, que é o nosso Element Fit. Agora veremos o balanço de energia de todo esse processo. Para isso, utilizamos os métodos das equações descritas no slide. A única modalidade de energia que transita entre o processo é o calor. Logo, o balanço de energia foi feito nas correntes de fluxo de calor, onde temos balanços com mudanças de fase e sem mudanças de fase, com resfriamento e com aquecimento. Então, inicialmente definimos os dados a serem utilizados nesses cálculos através de um embasamento literário, onde temos o calor específico da água, o calor específico do chá verde,
o calor específico médio calculado conforme a proporção inserida no processo, 90% de água e 10% de chá verde. Também temos as massas molares da água, do chá, da maltodextrina, da catequina e de alguns outros componentes do nosso processo. No balanço de energia do reator, temos uma corrente entrando a 25 graus Celsius, que sofrerá um aquecimento sem mudança de fase e terá uma temperatura de 80 graus Celsius na sua saída. Conhecendo as vazões molares, calculamos o balanço de energia resultando num valor positivo, onde confirma-se a absorção de energia na forma de calor. Ressaltando que nesse processo não temos nenhuma reação química acontecendo, portanto, não há acúmulo participando desse balanço. Na etapa seguinte do processo, o nosso produto passa por uma centrífuga, onde o fluxo de entrada tem a temperatura de saída da etapa anterior, sofrendo um resfriamento para 25 graus Celsius. Temos um balanço de energia negativo devido à liberação de calor no processo nessa etapa. Após deixar a centrífuga, a corrente precisa ser aquecida novamente. Então, através de um trocador de calor, é fornecido energia ao processo para que o produto alcance um aquecimento a uma temperatura de 125 graus Celsius. Dessa forma, as energias aqui envolvidas resultam num calor positivo. Aqui, ainda no trocador de calor, temos o balanço de energia do gás carbônico utilizado no trocador separadamente, onde ocorreu um aquecimento de 25 para 125 graus Celsius e mudança de fase de líquido para gasoso. O próximo step acontece numa torre de pulverização, onde ocorre perda de calor e, neste caso, temos mudança novamente de estado, além da fase sólida, que seria o produto em pó. Por fim, o extrato em pó obtido é direcionado para um misturador em V, onde ocorre a adição de outros componentes a essa mistura e um resfriamento até a temperatura de 25 graus Celsius, o que resulta num balanço de energia com liberação de calor e assim o produto estará pronto para o invase. Dimensionamento do extrator supercrítico. Nas áreas da ciência da vida, é cada vez mais comum o processamento feito com fluidos no estado agregado supercrítico. Diversas aplicações podem ser citadas, exemplo da farmacêutica, na extração de ativos medicinais, na cosmética, na extração de óleos essenciais e na alimentícia, na extração de óleos comestíveis. Essa crescente vem ocorrendo devido a vantagens importantes de fluidos supercríticos. Elas podem, por exemplo, substituir os solventes orgânicos, sendo muito mais sustentáveis, além de operar em uma baixa temperatura e pressão, reduzindo o custo e tornando ainda mais atraente para o setor de pesquisa e desenvolvimento. O extrator supercrítico irá operar com a capacidade de 5 kg/h em agitação estática. O material do equipamento será aço inoxidável devido à alta durabilidade, resistência, facilidade de limpeza, mas principalmente por sua característica inerte. Após os cálculos de dimensionamento, as condições de operações de trabalho serão entrada a 125 graus e saída a 64 graus, e a pressão de entrada a 73 bar, pressão de saída a 1 bar. Apesar desse extrator poder trabalhar com temperaturas de até 250 graus e pressão de 200 bar, no presente projeto não se faz necessário operar em condições extremas, reduzindo ainda mais a quantidade de energia envolvida e, consequentemente, o impacto gerado ao meio ambiente. Esse projeto foi desenvolvido pelo time Elemenfit. Obrigada!